Não se sabe muito bem por que o Brasil está atravessando essas questões, né, de coronavírus, toda essa revolução mundial, né, que estamos passando hoje. Mas, vendo do ponto de vista do Brasil, um local onde os charlatões da fé eles persistem com essa mensagem de troca, de barganha com Deus, nós podemos ver que a era da internet, como ela afetou demais essa situação dessas igrejas, né, porque trouxe notoriedade a todos esses casos e trouxe a oportunidade das pessoas conversarem a respeito, né? E com essa conversa traz o crescimento. E mesmo assim, eles ainda insistem com essa pregação suja do Evangelho. Porque se nós percebemos a mensagem de Cristo, ele era totalmente contra esse tipo de busca. A pessoa vai para a igreja porque precisa de casa, precisa de carro, ela quer buscar bens materiais de Deus. Isso não é o Evangelho de Cristo. Jesus, quando ele multiplicou o pão no deserto, muitas pessoas começaram a buscá-lo exatamente por esses milagres, né? Queriam declarar ele rei, queriam buscá-lo para que ele continuasse multiplicando, fazendo por eles. Olha só a mensagem: fazendo por eles coisas sobrenaturais. Ou seja, eles não queriam trabalhar, eles não queriam fazer nada, eles queriam que Jesus fizesse por eles, alimentasse eles. Aquilo ali é só um início. Se ele multiplica os pães, ele tem poder para fazer milagre, ele pode multiplicar a nossa colheita, ele pode multiplicar as nossas fazendas. Então, dali você percebe como as pessoas estavam vendo Jesus. Estavam vendo Jesus como aquele que fosse solucionar os problemas pessoais dele. E Jesus disse: não, trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste pela vida eterna. Vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei o pão no deserto. Então Jesus repreende eles. Vocês estão com um pensamento. Jesus fez o milagre sabendo que ia ter esse resultado. Ele na verdade estava querendo explicar para a gente que a nossa motivação não pode ser como a motivação daqueles caras. Mas exatamente o que acontece nas igrejas hoje. A pessoa vai, não, eu fui naquela reunião abençoada, a partir dali meus negócios prosperaram. A igreja se tornou ela se tornou uma coisa que ela não deveria se tornar. Ela se tornou uma instituição de ajuda para a prosperidade das pessoas. Ou como esses caras que fazem palestra de autoajuda, né? Ele vai te incentivando, ele vai mostrando para você que você tem capacidade, ele vai mostrando para você que você tem que se esforçar. Isso daí é uma palestra motivacional que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então as pessoas conseguem às vezes desenvolver algumas coisas que elas não desenvolveriam se elas não tivessem ouvido aquela mensagem. Mas isso não é o Evangelho de Cristo. Então a igreja está fazendo um papel motivacional que não deveria ser assim, né? Porque o mundo ele jaz no maligno, o mundo está decaindo, ele está chegando ao fim. Nós aguardamos a destruição do mundo pelo fogo, nós aguardamos o anticristo, nós aguardamos aquele que vai parecer com Cristo, que vai operar milagres, que vai enganar as pessoas. Então nós não podemos ficar presos a uma pregação fajuta, né? A gente não pode ficar preso a uma mensagem que não modifica o caráter pessoal, porque a hora que começar a vir o anticristo e começar as pessoas perderem suas propriedades, perderem tudo que tiver, ou vão aceitar a marca da besta como símbolo de adoração, vão adorar a besta, ou vão ter que se sujeitar a perder tudo. Então como é que você vai aceitar perder tudo aquilo que Deus deu para você, como você achou que Deus deu, mas foi você mesmo com a sua motivação que conquistou, né? Como você vai aceitar perder tudo? Aí você vai fazer igual a mulher de Ló, você vai olhar para trás. Você vai sentir falta das coisas. Então, o evangelho, ele não te prende às coisas superficiais desse mundo. Ele não pode te prender, né? Porque se esse evangelho de hoje pregado fosse o verdadeiro,
o evangelho na época de Paulo teria que ser o verdadeiro, teria que ser o falso, porque na época de Paulo os cristãos estavam sendo entregues. Ele dizia, nós até o momento somos espetáculos a homens e a anjos. Eles estavam sendo lançados na cova dos leões, eles estavam sendo lançados lá entre os gladiadores, entre os leões lá para ser destruído, enquanto o público ficava ali vendo aquilo com alegria e os anjos também vendo aquela situação de tristeza, sem poder socorrer, sem poder se envolver. Então ele fala, nós somos espetáculos a anjos e a homens, ou seja, os anjos estão nos assistindo, o nosso sofrimento, né? E por isso, isso vai fazendo, quando você entra no reino de Deus, os anjos sabem vão saber quem você foi na terra, o que você passou, e eles sabem que você é uma propriedade particular de Deus. Então, eles vê ao mesmo tempo Deus permitindo o sofrimento na sua vida e, e amanhã, quando você retomar a sua vida celestial, você vai ter uma coroa da vida e toda essa bagagem não vai ser esquecida, não. Tudo isso daí vai ser aquilo que é parte da sua vida, da sua, né, da sua história, daquilo que você viveu para chegar a ter a coroa da vida. Não que todo mundo precise passar por aquilo, mas naquela época eles estavam propícios a passar por essa situação. Então, cadê o evangelho de hoje sendo pregado naquela época, se o evangelho tem que ser o mesmo? Ele não modifica. Então, o evangelho que a gente tem não é um evangelho que vai te proteger de todos os problemas da vida, de todas as circunstâncias que você, sabe, são promessas vazias que as igrejas fazem. O cara chega, ó, vai para a igreja que vai dar tudo certo, aí dá tudo errado. Por que que dá tudo errado? Porque na palavra do semeador diz que o Satanás persegue a palavra. Então o cara que está no tráfico, o cara que está na vida errada, o cara que está no adultério, o cara que quer se consertar, ele vai sofrer uma pressão para que ele não modifique o seu comportamento, né? O diabo não quer perder aquela alma, ele está lutando, como Jesus fala, ele é valente, ele guarda com valentia suas posses, como se o ser humano fosse propriedade dele. Então ele é valente, sobrevindo o mais valente, vence e ele tira os despojos. E a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, tem que haver resistência. Essa resistência você só consegue com o Espírito Santo, com a palavra, com a dedicação. Então, é uma luta espiritual. A pessoa vem para a igreja que vai dar tudo certo. Daqui a pouco o cara perde emprego, a casa do cara pega fogo, a mulher abandona ele. Ele fica sem entender nada. Pô, foi só ir para a igreja que as coisas pioraram? Porque pregaram para ele uma mentira. Tem que ser pregado que o evangelho pode trazer alguns prejuízos na sua vida. Lembra lá a libertação do lunático? Quando Jesus libertou aquele cara e por conta disso os 2.000 porcos, uma manada de 2.000 porcos se perderam, causou um prejuízo enorme naquelas pessoas. Lembra os feiticeiros, né, que tinham livros de magia negra lá, que eles queimaram os livros, mais de 500 milhões de reais, se eu fosse colocar hoje, eu acho que davam 500, eram os livros muito caros, né, os livros secretos. E eles não doaram aquelas coisas que poderiam fazer mal para as pessoas, né? A pessoa está na religião errada, ela vai pegar aquilo que não serviu mais para ela, que atrapalhou a vida dela, vai doar para outra pessoa. Não, elas queimaram, eles tomaram, eles mesmos queimaram esses livros, né? Para que ninguém pudesse ter acesso àquilo, porque era um conteúdo maligno. Então eles queimaram. Aí você tem vários ensinamentos na Bíblia de certas atitudes que você pode ter como referência e base para você aplicar na tua vida, entende? Então eles particularmente tomaram isso para eles. Vamos fazer isso, não vamos dar isso aqui para ninguém. E atearam o fogo, talvez parece que foi publicamente, e que até o valor é citado daqueles livros, né? Sabiam que eram livros caros e secretos. Então você tem ali um evangelho que te explica certas coisas, certas atitudes. Hoje em dia as pessoas só vão para a igreja, vamos fazer um propósito com Deus. Porque, entenda uma coisa, gente, sempre vai existir pessoas que não conhecem a Bíblia. Então, sempre vai existir pessoas que dão dinheiro para a igreja e sustentam isso. Tem gente que está anos e anos na igreja. Você conversa com a pessoa, eu tenho
Eu tenho eu tenho isso em particular porque eu conheço pessoas que você conversa, tem anos de igreja, e as pessoas não sabem aconselhar biblicamente, elas não têm unção para aconselhar, elas não entendem a Bíblia. Por que não entendem? Porque os ensinadores delas também não entendem. Se entendem, distorcem, né? Porque elas passam a vida toda na igreja fazendo propósito, voto, achando que Deus se compra dessa forma, ou se negocia, se barganha com Deus dessa maneira. E passam a vida toda alimentando um ministério da pregação falsa. Sabe? Você, na verdade, você está colaborando com a obra do diabo. E para disfarçar, se fazem caridades, né? Muitas religiões falsas fazem caridade. Se você for, mas a igreja faz muita coisa boa. Mas o evangelho é a melhor coisa que uma pessoa pode ter. Não, não existe caridade maior que o evangelho, né? O evangelho te torna uma pessoa de amor ao próximo, uma pessoa que vai fazer o bem ao próximo, de qualquer forma, né? Às vezes você não dá um alimento, mas você auxilia em alguma coisa, você está sempre alerta para ajudar as pessoas. Então o evangelho, ele te melhora em todos os aspectos, né? E a comida simplesmente só vai saciar a fome. Não que não se deva fazer, ajudar as pessoas, mas aquilo não vai mudar a realidade das pessoas. O que muda a realidade é o evangelho. O mendigo vai ficar a vida toda recebendo comida ali. Tem gente que é louca, já está perturbada a cabeça, mas tem gente que vive ali e nem sabe por que está ali. Até o dia que o evangelho surge, desperta no coração daquela pessoa, e aquela pessoa começa a ter consciência: o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Ela começa a despertar para a realidade que o alimento físico não faria isso por ela, porque ela começa a ser liberta pelo Espírito Santo. Então essa libertação vai fazer com que ela tenha o quê? Uma nova vida. Quando ela está ali deitada no meio do trapo, talvez com uma pressão espiritual sobre a vida dela, né, que ela não entende, uma pressão psicológica, e no estalar de dedo ela se liberta e começa a ter uma vida completamente diferente da que ela tinha. Ela não sabia, mas ela tinha uns espíritos malignos sobre aquela vida, fazendo ela ficar daquela forma. Entendeu? Desiludia, porque quem é que tem prejuízo de vida? A vida vai passando, o cara não conquista nada, não tem casa, as pessoas vão conquistando, vão tendo família, e ela vai ficando ali no esquecimento. Ela continua na rua, ela continua sendo a mesma pessoa de sempre, e ela não enjoa daquilo, né? Vai se conformando. Só pode ser uma opressão maligna sobre aquela vida, ou problema psicológico, ou opressão maligna. E o evangelho consegue o que? Modificar isso. Aí modifica, aí aquela pessoa não tem condições financeiras de mudar a vida dela. Mas a partir dali já é um primeiro passo, ela já começa de alguma forma a pensar: eu preciso mudar essa realidade. E aí ela começa a caminhar, começa a subir degraus, aí conquista alguma coisinha ali, já arruma um emprego, já se reintegra à sociedade, pronto. Tem família e ela não está mais na rua, não é mais aquela pessoa, e ela vê ainda as pessoas que estavam com ela no mesmo barco, que continuam seguindo aquela vida enquanto ela foi liberta. Então o evangelho tem muito mais poder, é muito mais importante do que a igreja servir como plataforma de caridade, né? Não que se não se deva fazer caridade. Eu até acho que a igreja não deveria esperar os governantes fazer as coisas. Elas deveriam começar a dar o exemplo. Você tem inúmeras igrejas de inúmeros tamanhos, de pisos de alta qualidade, igrejas que o seu movimento financeiro é tremendo, existe dinheiro em caixa, mas eles ficam poupando para uma situação que nunca vai acontecer, e aquele dinheiro fica lá, eu podendo estar tirando pessoas de área de risco, podendo fazer aquilo que o governo não faz. É uma igreja ativa, uma igreja de amor. As igrejas não pensam nisso. As igrejas, cada uma quer cuidar do seu cantinho, ficam satisfeitas exatamente com isso. Não, estou cuidando da igreja aqui, a igreja está de pé, vai ter culto hoje, a igreja está de pé, beleza. Mas às vezes a igreja tem dinheiro em caixa de sobra que poderia fazer além disso, né? E algumas igrejas até fazem, doam uma cadeira de roda, doam alguma coisa que vai auxiliar na vida de alguém, mas é uma coisa muito pouca para a quantidade de igrejas que nós temos no Brasil, pelo menos. Eles não fazem coisas tão consistentes.
O cara está morando em área de risco. A família dele, a próxima chuva, não vai sobreviver. E às vezes a pessoa frequenta uma igreja, os irmãos sabem. Tem irmãos que têm condição financeira, mas não se reúne com outros. Fica aquela soberba, aquela arrogância, né? Não se reúne em prol de um bem comum. Qual é o bem comum? Observar a situação daquela pessoa, ela nem precisa saber. Mas quando já tiver os recursos, chegar para aquela pessoa, você quer sair dessa área, ou a gente vai arrumar um lugar e tirar aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que aonde ela vive vai acontecer alguma tragédia na vida dela e se ela quer alguma coisa diferente para a vida dela. Se ela não quiser, ninguém pode fazer nada por ela. Mas se ela quiser, aí ele tem que estar ali pronto para socorrer. E isso é uma aula de amor, porque você salvou vidas, você pensou, e isso é verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que se preocupa, né? que realmente não mede esforços para fazer as coisas. Então, com as inúmeras igrejas que você tem, o que você tem no Brasil é pessoas na igreja que querem entrar para a política para se beneficiar dos valores, né? das verbas, e ali se corrompe, porque o objetivo dela não é nada de fazer, de testemunhar o evangelho, né? Chega lá, ela é crente, chega lá, vai apertando a mão de um, de outro, fazendo amizade com gente que nem sabe de onde, pessoas mais sujas. Eu não vou apertar a mão de qualquer pessoa, sabe? Mas vamos supor que você está lá pelos trâmites da vida, você vai lá e aperta. Isso não significa que você tem amizade com aquela pessoa. Se tirar uma foto com a pessoa, não significa que você concorda com o comportamento dela. Mas as pessoas se afiliam mesmo, os cristãos se afiliam mesmo a ponto de tem pastores sendo presos, né? Pastores liderando quadrilhas. Isso é um absurdo, cara. Você espera isso de qualquer pessoa, mas nunca de um pastor. Então, olha o escândalo, olha a vergonha. E não há nada encoberto que não seja publicado dos telhados. Isso está bem escrito na palavra. Deus, uma hora, vai manifestar o podre desses caras de uma forma que todo mundo vai ver. Só que ele fica achando que não, vai ficar escondido a vida toda ali. Eles acham que sempre vão estar escondidos. Não, vai ter uma hora que a luz vai vir e vai manifestar aquela podridão. As pessoas não conseguem ficar escondidas por muito tempo, né? Não conseguem. Daqui a pouco a luz vem e você tem várias surpresas, pessoas que você nunca imaginava que tinha feito isso ou aquilo, tá presa numa situação. E tem gente que já demonstra, né? Já demonstra que, no, que tem coisas erradas na vida. A pessoa não tem raciocínio lógico, a pessoa ela não tem temperança para falar, ela fala qualquer coisa, ela não pensa no que fala, ela tem atitudes grosseiras, ela, sabe, algumas pessoas você consegue captar que não batem bem do juízo, né? Aí você já até descobre em quem essas pessoas votou. Então, você consegue captar que aquela pessoa não é normal e tem alguma coisa de anormal na vida delas. Porque elas são pessoas que têm uma vida comum, né? Não são totalmente perturbadas, mas que em alguns aspectos delas demonstram com clareza que tem coisas escondidas ali. E o tempo acaba revelando todas essas mazelas, o porquê que aquela pessoa é tão perturbada. Então é assim que funciona a vida. Então nós vemos também esse canalzinho aqui de profecias que já se acostumou, né, a falar de profecias, mas eu vejo uma forçação de barra, cara. A profecia, o presidente vai levar 5 tiros. Até hoje não aconteceu, mas eles estão esperando. Talvez depois do apocalipse aconteça, né? Porque, cara, eu fico besta como os cristãos são tão bobões. Porque tudo eles dão amém. Sabe o que é dar amém? Tudo eles dão um aval. Qualquer mensagem que vem, que Deus vai fazer, que Deus está fazendo, eles não examinam para saber se aquela informação ela tem alguma motivação pessoal, porque o cara no YouTube ganha dinheiro, gente. Então a motivação pessoal é uma coisa da natureza humana. Tem muita gente aí que mete as caras por um monte de coisa, não, mas esse cara é um abençoado, Deus o levantou. Não, ele está fazendo aquilo para benefício próprio.
Ele tem uma intenção política, ele tem uma intenção. Se ele não tem uma intenção, ele tem um orgulho ali escondido para aquilo. Ele não faz aquilo de boa fé. Ele não faz aquilo com o objetivo certo. Então o cara vai ali, ele dedica tempo, esforço demasiado, abre mão de muitas coisas, porque ele está num objetivo. O objetivo dele não é levar a mensagem. Agora, quando você vê o cara com a vida estruturada, o cara que tem a sua profissão boa, ele não abre mão de sua profissão, e o cara fazendo uma coisa daquele tipo, uma coisa boa, como você tem aí pessoas que recolhem animais, né, na rua e tal. Aí você vê que realmente é uma obra verdadeira. Aí o tempo passa, o cara não quis saber de política, o cara sempre foi aquilo. O cara não, ele não pensou em si mesmo, né? Ele só pensou mesmo em fazer o bem. Mas a maioria você tem que entender que política é uma coisa que é complicado. O cara começa, ele vê uma oportunidade. O que é uma oportunidade? Algo que traz notoriedade. Por exemplo, instituições de animais. É uma coisa que mexe com o sentimento humano. Então o cara começa a fazer aquilo. Aí você arrecada um monte de gente que tem realmente o propósito de fazer o bem. Aí você começa a liderar aquilo. Só que o líder daquilo, ele tem viés político. Ele não quer, ele não está ali pelos animais. Ele está ali por quê? Pela notoriedade que ele pode alcançar um cargo político. Entendeu? Ele pode se aproveitar daquilo. E o povo vai aceitando isso, né? Aí pensa assim, não, que pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Para tu ver a que ponto nós chegamos. Que pelo menos a gente não tem que ter pessoas mais sinceras, não. A gente tem que ter aquelas que se apresentam mesmo. Porque a necessidade é tão grande que o amargo se tornou doce pra gente, entendeu?